Então vamos lá. Dor lombar. E agora, o que fazer? Tá? Essa pergunta é o que as minhas alunas sempre me fazem. Foi até uma aluna que um dia estava pensando no título da palestra, do aula de Pilates, lá na Academia Bodytech, do aula de Yoga também, e tipo, funcional. E não foi uma aluna, por acaso não foi uma aluna do Pilates, uma aluna do funcional, que falou: olha, eu estou sentindo tal, o que eu faço? E nesse dia eu estava pensando no tema da palestra, falando, qual é a pergunta que as pessoas, dor lombar, o que fazer? Por isso que eu escolhi esse tema, e a grande questão é responder essa pergunta para vocês. Eu espero que vocês saiam daqui hoje, né, ou mais ou menos com essa resposta. E só quero que vocês tenham uma ideia, uma coisa, é bem individual a resposta, não é, doutora Maurício? Não é, Jader? Tá? O público, tá, que eu trabalho é o público ativo, mas o sedentário, ele está chegando todo dia nas academias, e todo dia, né, sempre alguém me liga para a gente iniciar um programa de atividade física. Geralmente as pessoas sentem, né, a dor lombar por má postura, como eu já tinha comentado, né? A gente tem várias aqui, ok? Ou sentado, isso que gera. A atividade física, dá só um playzinho aí rapidinho no vídeo, tá? 58% das lesões em academia, tá, são na coluna, ok? Porque é importante que a gente faça atividade física, é muito importante, mas fazer uma atividade física de forma correta é mais importante ainda. Então, conseguiu. O que acontece aqui em alguns exercícios, né? Você vê ali que ela está totalmente... O exercício é a remada, que no caso é o exercício que ela está querendo fazer, é a única coisa que ela não está fazendo direito, né? Uma hora flexiona, outra hora leva, vai fazer um bíceps ali, leva, faz uma compressão ali, exacerbada na coluna, né? Porque assim, as pessoas sempre associam ao resultado ao peso que você está levantando. Então assim, não é bem por aí. O agachamento, eu coloquei um agachamento ali sem peso até, né? Ela está projetando o quadril à frente, o tronco à frente. Então assim, são exercícios que são mais praticados em academia. Ali eu coloquei exercício sem peso, tá? Mas o que a gente vê muito, não é, Jader? É exercício executado com peso. Então assim, você ouve muito, qual é o melhor exercício que se tem? Eu quero... o meu objetivo, eu queria aumentar o bumbum, eu quero ir bem para o verão, quero fazer uma hipertrofia de coxa. Qual é o melhor exercício? É o agachamento. Mas será que você pode fazer um agachamento a fundo? Então, você está totalmente preparado para isso? Pode ser que não. Tá? Às vezes, você fazendo um agachamento até um determinado ângulo, obedecendo às suas limitações, pode gerar um resultado e depois você pode fazer com uma amplitude maior. Tá? E como você pode fazer isso? Uma prevenção. Né? O Jader comentou sobre, né, a prevenção, alguns, né, que você pode estar avaliando, né? A doutora Amaury falou como é feito o diagnóstico, e eu, como educador físico, falo sobre os exercícios físicos terapêuticos. O que seriam isso? Tá? E a prevenção? Primeiro, fazer uma avaliação multifuncional, que ela analisa os padrões de movimento, as disfunções, tá? As assimetrias que você tem, tá? Os déficits de estabilidade, flexibilidade, mobilidade articular e forças específicas. Aqui, pode dar um play rapidinho, coloquei alguns testes que eu realizo, são testes simples, rápidos, mas que eu posso ver se o meu aluno ele tem capacidade para executar algum tipo de exercício. O tempo que ele consegue ficar na prancha. Se ele não consegue ficar muito tempo na prancha, não tem força de estabilização, como é que eu vou já pedir para ele fazer um exercício dinâmico? Tá? O agachamento, tá? Sem peso nem óleo. Então, já na avaliação, ela já mostra para mim que ela não consegue fazer um agachamento profundo sem projetar esse tronco à frente. Então, essa aluna ela não pode fazer esse tipo de exercício. Tem um ligeiro valgo dinâmico também, tá? Pouquinho de falta de equilíbrio, mas não por isso, gente, você tem que deixar de fazer atividade. A avaliação ela é apenas para eu poder fazer alguns exercícios antes para melhorar esse padrão motor, para que eu possa extrair o máximo desse músculo durante os exercícios, tá?
Por que isso? A gente está falando sobre dor lombar e eu mostrei várias partes do corpo. A gente tem que entender o corpo como de forma integrada, entendeu? Então ele funciona o movimento, tirando aqueles movimentos isolados, que você vai lá e faz um bíceps sentado, todo isolado. A maior parte dos nossos movimentos são integrados. Então, cabeça, ombro, quadril, joelho, pé. Então, quando a gente vai fazer os movimentos, a gente tem que sincronizar isso de forma perfeita, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com meus alunos, trabalho inicial, respiração. Sempre no início, exercício de respiração, tá? Tanto nas aulas de pilates, como nas aulas de yoga, e isso o praticante ele já sabe, né? Mas às vezes eu vou atender algum aluno de personal, aí faço o trabalho de alongamento, faço os exercícios, mas eu falo, não, vamos primeiro respirar, porque a primeira coisa que altera, tá? Principalmente no mundo que a gente tem hoje, acelerado, é a respiração. A gente é muito ansioso. Então, primeiro, para você fazer uma atividade física, você se movimentar de forma melhor, primeiro, regular o ritmo respiratório, tá? Alongamento axial. Depois eu vou mostrar rapidinho aqui como é que a gente pode fazer isso. E respeitar, tá? A sua coluna, ok? Por quê? Dor lombar. E a lombar, ela é toda ligada à via torácica, cervical, então é um complexo, tá? Sabendo como se articula bem aqui, sabendo como se articula bem aqui, você vai ter, tá? Vai tirar um pouquinho da dor que você pode estar tendo aqui, ok? Os exercícios, né? Como eu faço para montar esses exercícios? Primeiro, quando eu coloquei aqui a avaliação clínica, seria a avaliação com o médico, tá? Se você tem uma dor lombar, né? Às vezes eu faço a avaliação e o aluno reclama muito. A primeira coisa que eu falo para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ao médico, né? Passou, foi diagnosticado, eu coloquei ele na sequência, vamos supor que foi diagnosticado, ele passou pela fisioterapia, tá? Eu coloquei o coaching ali, porque eu faço um trabalho de coaching também. Fiz a avaliação multifuncional, que foi aquela outra avaliação, programa de treinamento, tá? Personalizado. Monitoramento, aquela avaliação, ela sempre vai alterando, você vai fazendo os exercícios, ele vai alterando, só que a alteração que dá ali, né, geralmente o praticante de atividade física é assim, nossa, eu quero fazer minha avaliação, quero ver se eu melhorei. O ver se ele melhorou é reduzir o percentual de gordura, reduzir o peso, só que o padrão de movimento é muito importante. Quando eu faço a avaliação, eu vou colocando ele em estágios. Estágio 1, de estabilização. Como eu comentei, se o aluno não está preparado para fazer um exercício ainda, ele não tem um bom tempo de estabilização de core, então ele vai fazer só a estabilização. Estágio 2, tá? Estabilização e força. Não está dando para ver direitinho aqui, mas o exemplo que eu coloquei foi um exercício de pilates, mas tem inúmeros exercícios de estabilização e força. Ela está apoiando um pé, estendendo o outro. Estabilização e força explosiva. Aqui ele está saltando. Tá? O interessante desse aluno aqui, ele concorreu mês passado, um concurso de Mr. Mundo na Inglaterra, né? E ele tinha um probleminha no quadril já. Então ele por exemplo, ele ia pro leg press, ele não conseguia fazer, e não conseguia fazer o agachamento completo, não conseguia fazer em grandes amplitudes, tá? Adaptei o treino dele, normal, e ele foi lá, tirou uma boa colocação, né? Ficou em 10º lugar, mas é uma boa colocação para um concurso mundial. Geralmente, algumas pessoas, na minha prática, elas sentem dor lombar pelo excesso de exercícios abdominais. A pessoa acha que ela vai ganhar definição ou vai reduzir o abdômen fazendo abdominal só. E de preferência dinâmico. A primeira coisa que eu observo quando eu vou prescrever um exercício, primeiro é aquele que a gente fez da estabilização para testar a força de core. Por exemplo, o cronômetro, eu vejo quanto tempo a pessoa consegue ficar fazendo a prancha, né? E tem os tempos certinhos ali. Tem gente que fica menos tempo, mais tempo, aí eu vou prescrever. Segunda coisa, eu olho aqui para baixo, tá? Para a pelve. Porque geralmente quando a gente faz o exercício abdominal, bota a mão na cabeça um pouquinho, o mais que todo mundo conhece. Subiu o pulmão um pouquinho. Subir um pouquinho, compensa aqui, a pelve vai subir. Desceu. Então o que eu faço? Primeira coisa, bota a mão aqui do lado. Primeira coisa, respiração. Só respira. Eu deixo um tempinho a pessoa respirando, tá? Respirou, aí eu venho pra cá, tá? Pelve.
vai subir, só encostar a lombar lá e voltar, empurrar tudo a cavidade lá embaixo, Isso. A gente vai soltar bem. O que seria uma pelve neutra? Nem empurrar todo o quadril lá para baixo, porque senão as costelas abrem, fica um espaço aqui, nem colocar ele para cima. A neutra, tá? Para esse exercício é na metade do caminho. Desceu só um pouquinho. Fecha as costelas. Quando fecha aqui, já trava tudo. Tenta não fazer careta, hein? Tá? Pode respirar. Isso, pode respirar. Primeiro exercício dinâmico, sem colocar as mãos no solo. Subiu e tenta não subir essa região da pelve. Só um pouquinho. Isso. Desce e volta devagar. Onde começou o movimento? Começou aqui no pescoço, veio para o ombro, tá? E chegou no quadril. Sentiu muito mais. Agora sobe deixando subir o quadril, subir a pelve. Sobe. É mais fácil, né? Desce devagar. Outro exercício, esse foi um dinâmico. Isso aí a gente já avançou um pouquinho. Estende a perna. Isso. Só uma. Olha só. Vai continuar com a pelve neutra. Pezinho de bailarina, igual eu comento. Ó, sobe e desce devagar. Só esse trabalho aqui, para quem não tem, tá, tanta força nessa região abdominal, na região lombar, você já vai estar sentindo. Tá? Subiu e fica. Sempre esse detalhe, a gente vai ganhando um pouquinho de consciência corporal aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Desce devagar. Pode levantar um pouquinho, Pamela, agora? A gente tem que imaginar uma coisa aqui, tá? Como se tivesse um balão, tá? Na sua cabeça, subindo, para você tá diminuindo a pressão em cima, tá? Dos seus discos. Ok? E aqui, pezinho embaixo, tá? Para você estar esticando. As costelas, não precisa você andar com a barriga lá para dentro. Só de você fechar um pouquinho as costelas aqui, ó, você já alinhou bem. Tá? Claro que não é do dia para a noite que você vai conseguir ficar aí só meia hora, tá? Que você vai conseguir ficar numa boa postura. Ó, vim aqui na frente, contrair um pouquinho o abdômen. Não precisei pedir para contrair, ó, só fechou as costelas. Fui e tá subindo lá, tá? A gente já consegue uma boa postura. Aí, você vai andar agora, Paulo, dar 2 passos para frente. 1, 2, pode parar. Outra coisa interessante que o Jader tinha comentado, os pés, né? Ele fez a medição dos pés para ver como é que estava o quadril, não é? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com os nossos pés, a forma como que a gente pisa, tá? Procurar ficar mais descalço também. A gente fica o dia inteiro, né, Jader? Qual é a sua opinião com relação a isso, não é verdade? Acho bem válido. Não é? Válido. Quanto mais, até crianças que às vezes não tem uma formação legal do pé, não tem aquela curvatura, né, tem um pé chatinho, até 5 anos seria interessante deixar essa criança brincar em parques com tecidos diferentes, né, areia, calçada, para ter uma propriocepção melhor desse pé e ajudar a formar essa curvaturinha. As 2 mãos lá em cima, é um exercício que a gente usa muito no Pilates, né, cara? Mas esse tipo de exercício a gente tem que ter uma boa mobilidade na coluna. Então, ó, subiu, vai subir vértebra por vértebra, tá? Desceu. Na hora de descer aqui, tá? O que a gente sempre pede? Até para testar como é que tá essa mobilidade de todo o segmento da coluna. Empurrar o umbigo lá para dentro, tentar tocar primeiro a lombar lá embaixo e descendo vértebra por vértebra por vértebra por vértebra. Claro que esse exercício, tá, é um exercício um pouquinho mais forte. Eu só fiz aqui para vocês poderem visualizar como é que eu posso fazer um outro trabalho. Esse exercício aqui é tanto do Pilates como da Yoga também. Flexiona as 2 pernas, tá? Isso. Outra coisa, gente, como eu comentei, e eu sempre comento o tempo todo, cada um tem uma amplitude e tem exercícios que algumas pessoas podem fazer, outros exercícios que outras pessoas não podem fazer. Ok? Joguei lá atrás, tá?
Quando ela voltar, volta bem devagarzinho, forçando a sua coxa contra a sua região peitoral. Ó, ela vai conseguindo colocar bem devagarzinho, vértebra por vértebra do solo. A pessoa, às vezes, que não tem a região, todo o segmento da coluna, né, a gente fala que fica em bloco, na hora que ela... Pode descer. Na hora que pede para ela jogar, ela vai reta, vem parecendo uma mesa assim. Então, tem outros exercícios para a gente fazer essa dissociação. Tá? Obrigado. Mas agora vai chegar um momento mais legal, tá, da nossa palestra, que é a parte das perguntas. A minha pergunta é para o fisioterapeuta mesmo. O que você acha da quiropraxia? É lógico que eu acho que como fisioterapeuta, né, mas é uma técnica muito usada também. Você aconselha ou não? Claro, todas as técnicas são válidas, desde que feita uma boa avaliação. Como eu trabalho mais com osteopatia, eu não conheço muito da quiro. Eu acredito que tem algumas técnicas que são parecidas, né, André? Então, mas assim, todo tratamento eu acho válido, bem legal, desde que bem avaliado e bem executado, total a favor. Boa noite, doutor Janter e demais integrantes aí da palestra. Eu tinha uma dúvida que acho que seja muitos aqui também. Há uns 5 anos atrás, eu fui procurar um ortopedista e ele pediu alguns exames e diagnosticou, segundo ele, uma hérnia de disco L4-S1, se não me engano. Eu estou falando o L4 e S... Deve ser L5-S1. Isso, L5-S1, perdão, troquei. E ele disse o seguinte, olha, isso aí, você tem esse problema, já há certo tempo. E depois procurei um outro médico, esse de uma outra clínica, já indicando a cirurgia. Acho que ele estava interessado, assim, né, em fazer a cirurgia. E depois eu procurei o Sara Kubitschek, e que me disseram, não, você não vai fazer cirurgia, você vai fazer um tratamento. Fiz um tratamento no Sara e também fiz um RPG numa clínica no final da Asa Sul, não me lembro o nome. Mas a minha pergunta é a seguinte, depois disso, desse tratamento, hoje eu consigo fazer atividade física normal, corro, fiz uma meia maratona um tempo atrás e assim, pergunto para o senhor, a atividade da corrida, ela facilita, ela ajuda junto com a musculação ou ela seria, digamos assim, não recomendável? Mas assim, ao meu entendimento, a gente tinha que fazer uma outra ressonância para ver se essa hérnia, se foi só uma cura paliativa, se a gente curou os sintomas dela. Aí, se a gente fazendo uma ressonância, viu que essa hérnia migrou, tá estável, beleza, ela calcifica, ela não volta. Para aquele pedaço que ela saiu, para aquele anel fibroso que rompeu, ele não sai nunca mais naquele lugar, igual quando a gente quebra um braço. No mesmo lugar a gente não quebra de novo, certo? Mas ele precisava ver uma ressonância, ver direitinho qual o grau que está essa lesão. Porque se ela tiver para fora e só curou os sintomas, que a gente vê muito por aí vai surgir outras crises. E a corrida, sim, agrava essa migração do disco para fora. Entendeu? Ok. Obrigado pela... vou aproveitar e escutar o especialista também. Eu já discordo. Você não tem que fazer exame. O que importa é o que você está sentindo. Eu não sinto nada atualmente. Você não sente nada, tem que fazer exame, vai fazer sua atividade física. Acabou. Quando surgiu a ressonância, fizeram um estudo multicêntrico nos Estados Unidos, com vários grupos espalhados pelo país, pegaram indivíduos adultos jovens, que não sentiam nada, assintomáticos, fizeram ressonância da coluna lombar de 100 indivíduos, espalhados no país. Levaram essas ressonâncias para avaliação, e 80 desses indivíduos tinham alterações na ressonância, que se eles tivessem sintomas, eles teriam indicação de tratamento cirúrgico. Só que ninguém sentia nada. Então, exame é complementar. Se você não está sentindo nada, cuida da sua vida, esquece. Doença é para quem é doente. Tá? E doença, se Deus quiser, é uma coisa temporária. Você não tem que viver refém de doença o resto da vida. Você teve um problema, passou, acabou, gente. Alteração degenerativa, você vai ter. Se fizer uma ressonância hoje, no ano que vem você faz uma outra, vai estar pior. Quando você tiver 70 anos, com certeza você vai ter todos os discos desidratados, todos os discos com protrusão. E se você continuar correndo com a sua vida saudável, provavelmente você vai chegar aos 70 anos sem sintoma nenhum. Tá? Então não para de fazer atividade física e não faça exame desnecessário. Vira uma paranoia essa história de ficar fazendo exame. Tem um paciente que teve uma hérnia de disco, melhorou com tratamento conservador, não tem sintoma nenhum mais, aí ele chega no ano que vem lá no consultório e fala assim, doutor, eu queria fazer uma ressonância para ver como é que está. Não faz, você não está sentindo nada, você vai fazer se voltar a ter sintoma.
Aí ele faz, ele arruma alguém lá que peça o exame para ele. Ele leva a ressonância no meu consultório, tem a hérnia de disco lá. E daí? Eu vou operar essa hérnia? Só porque é uma fotografia feia? De jeito nenhum. Minha coluna é bem parecida com aquela que apareceu ali, bem tortinha, assim. Então, quadril maior, perna maior, tudo. Mas, o que acontece? Eu fui no neurocirurgião aqui recentemente e ele falou exatamente isso, né? O que dói você não faz e vai viver a vida. Beleza. Só que eu queria saber o seguinte, eu achei muito legal o que o Jader fez com a moça do quadril ali, porque me vi nessa situação. E eu queria saber o seguinte, se isso fica para sempre, porque eu quero saber assim, amanhã ela tá com a perna maior que a outra de novo, então eu não posso ficar em pé parada. Assim. Caminhar dói minha coluna, correr dói menos. Né? E uma vez até uma pessoa falou, olha, Fabiola, você não corre distância, corre tiro. É melhor para sua coluna do que você correr longas distâncias. Então o meu problema de ficar em pé parada dói pra caramba e caminhar dói pra caramba. Eu quero saber assim, eu tenho solução? Tem um jeito, né? Então, só para complementar o que eu falei do caso dele, assim, quando a gente faz uns exercícios específicos para fortalecer e deixar, vamos supor, mesmo que a hérnia não voltou, mesmo que a hérnia está para fora, mas ela tem uma musculatura forte que sustenta aquela hérnia ali, não falei para parar de fazer exercício de forma alguma. Só eu acredito, dentro de tudo que eu já vi, o que acontece? A gente, quanto mais evita impacto na coluna, mais a gente preserva essa coluna. Né? Se a gente quer ter uma vida longe, ter uma vida saudável, se a gente preservar essa coluna, mais, né, benefícios pra gente. Como o doutor mesmo falou, hoje ela está ruim, o ano que vem ela vai estar pior. Então, quanto mais a gente frear esse mecanismo de lesão, melhor. Aí, entre os exercícios específicos, aí vem um fisioterapeuta, vem um educador para te trabalhar especificamente o que você precisa, entendeu? No seu caso, no caso da menina aqui, começando, no caso dela, a gente fez só uma demonstração simples, eu não avaliei direito, é só uma coisa para vocês entenderem como funciona o mecanismo, certo? Então o que aconteceu? No caso dela, o quadril girou, a gente desgirou, mas assim, são coisas de milímetros. A gente fala girou, mexeu, para vocês entenderem, vai ficar mais fácil. A gente chama de disfunção dentro da osteopatia, porque ela diminuiu a função daquele músculo, diminuiu a função daquele quadril. Então o que acontece? Às vezes eu brinco com meus pacientes assim, a gente construiu um castelo, agora você vai para a musculação para fortalecer e manter esse castelo no lugar, entendeu? No caso dela, beleza, a gente faria todo um trabalho, trataria o corpo como um todo, desde o pé até a cabeça, crânio, ATM, tudo. Beleza, a gente estabilizou ela, reequilibrou o corpo dela, beleza, tá tudo no lugar, ela volta daqui a 12 dias, a gente reavalia, ajusta de novo se caso necessário e manda ela para um fortalecimento específico, de acordo com o que ela precisa, né? Não vou soltar ela na academia de qualquer jeito para fazer exercício, não, de acordo com o que ela precisa e com algumas limitações. No caso de uma hérnia ou de uma outra patologia mais séria, a gente provavelmente vai limitar a amplitude dos movimentos, vamos trabalhar mais o core, que o Wesley estava demonstrando aqui, entendeu? Claro, tem solução sim, pode ir lá que a gente conversa, tá bom? Eu trabalhei uma época numa unidade de diagnóstico por imagem, e volta e meia a gente tinha que fazer algumas ressonâncias de teste para fazer as sequências do exame, calibrar o equipamento, enfim, e aí quem trabalha lá é que ia servir de modelo para fazer a sequência. E uma vez tinha que fazer uma sequência para membros inferiores, angiorressonância de membros inferiores. Aí quem vai fazer? Porque tinha que injetar contraste, enfim. Aí eu falei, não, então deixa eu fazer, porque volta e meia eu sinto umas dormências na minha perna e tal. E aí, quando eu saí da sala, isso já tinha feito várias ressonâncias para ajudar lá na sequência, e quando eu saí da sala, você vê todo mundo me olhando, preocupado, assim. Aí eu falei, ué, o que aconteceu, né? Parece aquela cara de funeral, ela vai morrer. Falei, gente, aí o médico responsável chegou pra mim e falou assim, como é que é mesmo essa coisa que você sente na sua perna? Eu falei, não, é só às vezes quando eu fico muito tempo sentado, fico dormente. Aí ele, não, é porque aqui no exame deu apareceu uma imagem, mas não é compatível, que falou, a questão da clínica. Sua clínica não é compatível com a imagem.
porque aqui está dando como se você tivesse uma obstrução importante na ilíaca interna, uma artéria que irriga os membros inferiores. E aí ficou aquele alvoroço, né? E aí vai, não, vamos fazer uma tomografia com contraste para ver se é isso mesmo e tal. E não, então vamos fazer um, não sei o quê. Aí uma colega que é cardiologista falou assim, não, Sandra, vamos fazer um ultrassom de membros inferiores primeiro, antes de fazer a tomografia para avaliar. Aí fiz o ultrassom, não deu nada. Ela falou, pode ser uma alteração do exame, às vezes tem um artefato que a gente chama de imagem que pode dar isso, mas pode ser que não seja mesmo essa obstrução. Alguma coisa na hora de fazer a imagem que deu errada, até porque a gente estava fazendo o exame para calibrar, para desenvolver a sequência das imagens para esse exame. Aí, só que o pessoal ficou tanto lá no meu ouvido, não, vamos fazer a tomografia, que eu acabei fazendo também a tomografia com contraste, que o contraste da tomografia é muito pior do que o da ressonância, enfim, para questão de alergia ou até mesmo para questão para filtração, quem tem problema inclusive de filtração renal não pode usar esse contraste da tomografia. Acabei fazendo a tomografia e vi que era um artefato, quer dizer, foi um problema da máquina que apareceu aquela imagem, não tinha nada na minha perna. E o pessoal já estava agendando a cirurgia para colocar um stent na minha artéria ilíaca por conta disso. Então, isso eu acho muito importante, realmente. Hoje em dia a gente tem muito isso, desse excesso. Às vezes você ouve a pessoa, eu fui no médico, eu não gostei muito dele não. Aí você fala, por quê? Nem pediu nenhum exame. Ele só me examinou, mas não pediu nada, não pediu uma ressonância, não pediu uma tomografia. Então, eu acho que realmente isso é uma coisa que não só para a questão de coluna, mas para qualquer tipo de sintoma, a gente vem perdendo muito hoje na medicina, que como a gente tem muita tecnologia, às vezes eu acho que os médicos hoje, os mais jovens, eles antes de te examinar, eles já estão pedindo o exame, né? Então acho que a clínica realmente tem que ser soberana. Uma questão que é interessante, que o Dr. Amaury, não sei se vocês acompanharam algumas imagens que eu coloquei no YouTube, no Instagram, e a gente conversou. Eu montei um estúdio lá em casa e a gente teve uma conversa prévia antes da palestra, né? E assim, uma questão bem interessante da dor lombar é assim, a questão psicológica. E o Dr. Amaury estava me comentando, me falando sobre alguns pacientes que assim... E a mesma coisa às vezes que chega na academia. Você deu o exemplo da escoliose, então às vezes a pessoa chega lá para mim, olha, eu tenho escoliose já, então... Né? Então assim, eu tenho alunos que têm escoliose em locais difíceis, entre as duas escápulas, que fica difícil para você trabalhar ali, né? Então, por exemplo, no caso dessa aluna, ela esteticamente, ela é bem bonita, ela nem gosta, no caso dela, ela nem gosta que fala que ela tem escoliose. Uma vez eu ia dar um exemplo, fazendo, poxa, ela não quer, e a dela é bem acentuada. Então a questão psicológica também é importante também para o professor querer melhorar e fazer. Próxima pergunta. Minha pergunta é para o Dr. Amaury. O estreitamento do canal, quando está pressionando o ciático e saindo da lombar, e a perna já está, inclusive com lesão de músculo, a solução seria só cirurgia ou tem algum outro tratamento? O limite do tratamento conservador é a lesão neurológica. Quando você tem a lesão neurológica, tem que lembrar o seguinte, assim, o tecido nervoso, ele é diferente dos outros tecidos. A peculiaridade dele é que ele não regenera. Então, uma lesão do neurônio acontecendo, nunca mais você vai ter volta. Tá? Então, quando a gente lida com um paciente que tem uma doença degenerativa que está causando limitações funcionais e está começando a desenvolver algum sintoma neurológico, o que a gente avisa é o seguinte, olha, você precisa ser operada para não piorar. A gente não vai te operar para você recuperar aquilo que você já perdeu. Já perdeu, acabou. Tá? Então, a cirurgia ela é realizada para não deixar evoluir mais do que aquilo que já está estabelecido. Então, o paciente, o ciático, só para questões conceituais, assim, o ciático é um nervo grande, o maior nervo que a gente tem no nosso corpo. Ele é formado pela junção de umas raízes que saem lá da coluna lombar. Elas vão se juntar e vão formar um nervo grosso que passa primeiro por dentro da pelve, depois ele passa por dentro da bunda e pela parte posterior da coxa. E a inervação do ciático são os músculos abaixo do joelho. Então, uma doença do canal estreito,
ela pode dar sintomas de dor ciática, mas a clínica mais comum do canal estreito é o que a gente chama de claudicação intermitente. Então, dor nas duas pernas em movimento. Então, aquele paciente que caminhando, ele vai caminhando, e à medida que ele vai caminhando, ele vai sentindo dor nas pernas, vai piorando, piorando, e melhora quando ele senta e flete a coluna para frente. Porque quando ele dobra para frente, ele amplia o diâmetro do canal e ele vê os sintomas. É um paciente, isso é uma coisa muito interessante, assim, na época que surgiram os primeiros supermercados 24 horas aqui em Brasília, você chegava lá de madrugada, você via muito velhinho lá, empurrando um carrinho. Então, eles sentiam muita dor, o velhinho já dorme pouco, ele ia para o supermercado, e na hora que ele emborcava sobre o carrinho ali, ele aliviava a dor, encontrava os colegas que tinham a mesma coisa, ficava todo mundo lá conversando. Era um fenômeno. Outra coisa que a gente pergunta para o paciente que tem dor lombar, que pode ser um canal estreito, é o seguinte: a sua dor piora quando você está subindo a ladeira ou descendo a ladeira? Você fala assim, não, doutor, quando eu estou descendo a ladeira, piora a minha dor. Teoricamente, fazendo mais esforço era para doer mais, mas não é. Na hora que ele está subindo, na hora que ele está subindo, ele está estendendo a coluna e ele diminui o diâmetro do canal. Na hora que, então é o contrário que você espera. Assim, na hora que ele está fazendo esforço, alivia o sintoma. Na hora que ele está no sentido na hora que ele está descendo, desculpa, eu fiz uma confusão. Na hora que ele está descendo, ele estende. Então não tem o efeito da gravidade, mas tem a postura que, estendendo, ele diminui o diâmetro do canal. Descendo, ele sente mais dor. Subindo, ele sente menos dor. Ele estende, aí fecha o canal aqui, ó, aí comprime. Quando ele sobe, ele faz assim, ó, aí ele abre o canal aqui. Ele abre, ó, fecha, abre, aí fica mais fácil, entendeu? A Mauri, né, que se prontificou a vir. Obrigado ao Jader, tá? E daqui a 2 meses, outra palestra, tá? A palestra já tem um tema sobre saúde mental, tá? Vai ser uma psiquiatra, um psicólogo, a gente vai debater essa questão dos medicamentos, né? Que hoje em dia é uma coisa que é muito comum até, né? E até comentei que é aquela coisa que a gente fala assim, não é porque é a normose, né? Não é porque todo mundo usa que é bom, que é normal. Então a gente vai estar debatendo sobre isso, tá? E eu estou ainda vendo outro profissional para dar a palestra com a gente, mas com certeza, tá? Eu vou estar publicando. Outra coisa interessante, se aparecerem mais dúvidas, tá? Lá no meu canal é Wesley Paixão. Eu vou colocar o vídeo da palestra, um resumozinho rápido da nossa palestra, e vocês podem deixar as perguntas lá embaixo, tá? E eu vou estar enviando, o doutor Amauri, o Jader vai estar respondendo para vocês, ou se for o caso, a pergunta direcionada a mim, também vou estar respondendo, tá? Uma boa noite a todos, tá? E até a próxima tríade funcional.